Eu trouxe um livro, comecei a ler esse livro aqui, ele chama Mais Esperto que o Diabo, de 1938, por Napoleão Hill. Eu trouxe ele como referência. Se você quiser fazer uma leitura, estiver pensando em algum livro, é um bom livro para se ter. É um bom livro para se ter. Ele dá dicas e direcionamentos pessoais para que você possa compreender principalmente a sua mente, amém? Compreender os seus pensamentos, compreender por que você toma algumas decisões. E o livro chama Mais Esperto que o Diabo. Esse livro, na ocasião que ele foi feito, ele não foi publicado, porque Napoleão Hill, um homem extraordinário, tem diversos livros. Napoleão Hill, ele tinha amigos, ele tinha familiares, e ele fazia parte de uma igreja. E no momento em que ele apresentou todo o escrito do livro para os amigos, familiares e igreja, eles falaram: você está louco, não publica isso não. E aí ele não foi publicado, e anos depois publicaram ele, amém? É muito interessante, você vai gostar, certamente em algum momento vai falar contigo, é bênção. Glória a Deus. Preparados para a palavra? Que o Senhor Jesus Cristo opere no seu corpo, em toda a sua estrutura física, óssea, músculos, e que te dê uma saúde plena hoje, através do seu nome santo. Eu quero ler um texto contigo, se você puder abrir a sua Bíblia, tem muito a ver com o louvor que nós exaltamos a Jesus aqui hoje. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, ele vai dando sequência e termina ali diante das coisas de Deus, do amor de Deus e aquilo que Deus tem para nós. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: quem é o seu pai? Muita gente fala de Jesus e muito você tem aprendido a respeito de Jesus Cristo, e é bênção, e que o nome dele continue sendo glorificado através de nós, por nós, enquanto houver fôlego, que Jesus seja exaltado. Mas hoje eu quero falar contigo a respeito da condição e a revelação do Pai. E a pergunta para você é: quem é seu Pai? Aleluia, Jesus. Aleluia. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem já se sentiu chamado por Ele, diga amém. Aleluia. Nós vemos que o texto ele começa dizendo sabemos, e eu tive essa certeza agora na hora que você deu um amém aí, e você sabe mesmo. E a palavra sabemos em grego é eido. E o que significa eido? O eido é um saber que não provém de conhecimento. O eido é um saber que não provém de uma compreensão mental. O saber no qual esse texto está dizendo, ele não quer dizer a respeito de um saber que vem do aprender. Alguém te ensinou e agora você aprendeu, não é isso. Mas o sabemos, ele quer dizer uma revelação interna. Foi algo entre você e Ele, uma experiência que te marcou, e diante desse momento que te marcou, a sua vida não foi mais a mesma. E aí naquele dia você tomou uma decisão diante dessa verdade. E esse texto que nós lemos aqui, sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas. Todas as coisas, isso significa que Deus transforma tudo que o diabo joga contra você, Deus transforma em coisas boas.
E quando nós olhamos e entendemos que Deus transforma tudo em coisas boas, a palavra aqui é todas as coisas contribuem para o bem, porque você ama a Deus. E aqueles que amam a Deus e os que são chamados segundo o seu propósito são os mesmos. Esse versículo diz: aqueles juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tanto um como o outro são os mesmos, e esses mesmos são os crentes. Então o que eu quero te dizer essa noite? Eu quero te dizer que isso que eu estou compartilhando contigo trata-se de uma promessa, amém? Uma promessa entre o Pai e você. E essa promessa é uma promessa para aqueles que são filhos de Deus. Essa é uma promessa para aquele que reconhece que tem um pai. E quando você reconhece que tem um pai, você olha para o pai e o pai te promete algo. E a promessa do pai é que todas as coisas contribuem para o seu bem. A promessa do pai para você é que tudo ele fará para que aconteça para o seu bem. No versículo seguinte, Romanos 8:29, diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, diga predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, amados, e reconhecemos aquilo que Deus tem para nós, nós vemos que a promessa do Pai para os filhos, a promessa para aqueles que amam e que são chamados por um propósito, há um propósito. Nós vemos que a promessa do Pai para o Filho, ela vem numa condição, e diz que a condição, amado, que de contribuir para o bem, é porque você é predestinado, predestinou. E o que é predestinou? Predestinou é proorizo, de determinar, decidir de antemão. Ele decidiu de antemão para com os filhos, amém? Ah, mas isso é para todas as pessoas. Não, eu estou dizendo, para os filhos, amém? Eu acredito que a sua vida hoje é governada por Deus, mas sempre foi governada por Deus? Não. Eu acredito parcialmente, porque eu acredito na sequência da nova aliança. E tudo aquilo que eu digo, no qual eu sou conduzido por Deus, eu digo que sou conduzido por Deus na nova aliança. Porque a partir do momento que eu aceito Cristo Jesus, Ele escreve as leis no meu coração. A partir do momento que eu aceito Cristo Jesus, Ele traz os ensinamentos, as escrituras no meu coração. Depois que eu aceito Cristo Jesus, eu recebo as promessas de Jesus na minha vida. Depois que eu aceito Cristo Jesus, tudo aquilo que era maldição em Deuteronômios, é o cumprimento da lei em Cristo Jesus, e agora são bênçãos em minha vida. Então, a partir do momento que eu tenho Cristo Jesus, a minha vida ela toma um rumo. A partir do momento que você aceita Cristo Jesus, a sua vida toma um rumo. Porque dantes conheceu e também os predestinou. Sabe o que é predestinou no original? É decreto de Deus. Ele está dizendo assim que, porque dantes conheceu e também decretou na sua vida, desde a eternidade. Muitas pessoas olham, amado, e entendem que a grande prosperidade está acontecendo, a prosperidade, ela está acontecendo para que eu seja mais rico. A grande prosperidade está acontecendo, tudo acontecendo para que você seja mais popular. E se esse é o pensamento, que a prosperidade é para que você seja mais rico ou mais popular, errou feio.
Porque esses versículos estão dizendo para nós o que é a grande prosperidade. E esses versículos mostram que tudo está acontecendo para você ficar como Jesus. Essa é a prosperidade na sua vida, plena e genuína. Porque quando nós olhamos para Jesus, Jesus nunca foi pobre. E a palavra de Deus diz que assim como Ele é, nós somos. E quando nós olhamos para Jesus, e Jesus precisou alimentar uma multidão, Ele disse: eu não tenho dinheiro suficiente, manda todo mundo para casa. Foi isso? Quando Jesus, ele foi ali e teve um cobrador de imposto, e veio até ele recolher o imposto, ele disse: meu Deus, esse imposto está um absurdo, esse governo está roubando tudo, eu não vou dar um imposto. Foi isso que ele disse? Em nenhuma das duas ocasiões. Na primeira ele multiplica os pães, na segunda ele tira da boca do peixe. Ele sempre tinha, Deus sempre provê na sua vida também. Então nós entendemos que prosperidade é quando há uma necessidade, Deus te supre com resposta, amém? Prosperidade é quando há uma necessidade, Deus te supre com resposta, da maneira mais simples que você imaginar. Se os seus filhos te respeitam, isso é prosperidade. Vocês veem Jesus nos evangelhos dizendo a Mateus e a Pedro: vá lá realizar tal ação que eu não estou muito bem, eu estou gripado, eu estou doente. Vocês já viram, ouvir falar disso? Não está escrito isso. Assim como Ele é, nós somos, amém?